Revelado, a incrível transformação do Príncipe Sapo, um conto emocionante com personagens reais. João era conhecido na pequena cidade cercada por montanhas e vastos campos verdes, não apenas como um humilde vendedor de flores, mas como alguém que respirava amor pela natureza. O aroma doce e vibrante que emana de sua floricultura falava mais do que palavras poderiam expressar. Às vezes, porém, atrás desse sorriso sincero, havia uma dor que ele guardava. O peso do preconceito o perseguia como uma sombra insuportável. Enquanto ele arrumava as flores, lembrava-se das histórias que a avó, Dona Lúcia, contava sobre príncipes e príncipes, de transformações e superações. Cada relato era como um bálsamo em seu coração, uma fonte de força que trazia a esperança de que um dia ele também poderia ser reconhecido. Certa noite, enquanto escutava Dona Lúcia falar sobre o poder do amor e da solidariedade, uma ideia brilhante começou a brotar em sua mente. Um jardim comunitário, um lugar onde todos poderiam se reunir, sorrir, compartilhar e, quem sabe, transformar a visão que tinham dele. Os olhos de João brilhavam ao imaginar as crianças correndo entre as flores coloridas, os idosos sentados nas sombras de árvores frutíferas contando histórias e a cidade toda unida pelo amor à natureza. Entretanto, ao compartilhar sua ideia com os vizinhos, recebeu mais risadas do que apoio. "O que um vendedor de flores sabe sobre construir comunidades?", disse um jovem com um sobrenome respeitável, com um olhar de deboche que cutucava a alma de João. Ele sentiu o peito apertar ao ouvir isso. O medo do fracasso começou a tomar conta do seu ser, mas antes que pudesse se deixar abater por aqueles olhares desconfiados, lembrou-se de Dona Lúcia. Ela sempre dizia que a coragem precisava ser alimentada com esperança. Inspirado por suas palavras, decidiu realizar um evento comunitário para que todos vissem em primeira mão a beleza de seu sonho. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar." O tempo passou e com cada flor que plantou, João via sua determinação crescer, mesmo que a cidade permanecesse cética. O dia do evento se aproximava e a ansiedade começava a tomar seu coração. Ele sabia que, se desse tudo de si, talvez pudesse tocar o coração de alguns. Quando o grande dia chegou, ele estava nervoso. A cidade, antes indiferente, começou a se movimentar. Aos poucos, pessoas começaram a chegar. O que aconteceria naquela tarde ensolarada poderia mudar o destino de João e de toda a comunidade. Enquanto respirava fundo, sentiu o perfume das flores se misturar ao seu medo. Ele precisava de um milagre, mas a transformação mais importante começava dentro dele. O que será que o esperava nesse jardim? O sol brilhava intensamente, como se estivesse fazendo uma preparação especial para o que estava por vir. João olhou ao redor e viu um grupo pequeno, mas significativo de pessoas se reunindo em frente ao seu jardim. Cada rosto carregava uma mistura de curiosidade e ceticismo. Entre eles, a jovem Ana, que sempre passava rapidamente pela floricultura, e seu avô, seu maior apoiador. Era uma cena de contrastes, risadas nervosas de alguns e olhares esperançosos de outros. Respirando fundo, João se posicionou ao centro do espaço improvisado. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas lembrou-se da avó e da força que suas histórias lhe trouxeram. Com um sorriso tímido, começou a falar. "Bem-vindos ao nosso jardim." Sua voz, inicialmente trêmula, foi tomando forma. Ele descreveu sua visão, com a paixão brotando como flores em primavera. João falava sobre cada planta, cada espaço que sonhava transformar, suas palavras cortando a desconfiança no ar. Ao iniciar uma atividade de plantio coletiva, ele convidou todos a contribuírem de alguma forma, mesmo que em pequenos atos. Ele queria que as pessoas sentissem a alegria de semear algo junto. Primeiro foram as crianças.
Com as mãos sujas de terra e risadas espontâneas, elas corriam entre risos e murmúrios, enquanto João as guiava. Ele notou que até os adultos foram contagiados pelo entusiasmo da meninada. Mas logo, um silêncio pairou no ar, quando um homem, o mesmo que zombou dele semanas atrás, se adiantou. Olhem só, que beleza! Vamos ver quanto tempo isso vai durar. As palavras dele foram como um balde de água gelada, e o clima alegre pareceu esfriar de repente. João sentiu o coração apertar. Contudo, ignorou a provocação e tornou a se concentrar na atividade. A verdade é que ele não estava ali para provar nada a ninguém. Estava ali por amor à sua ideia, por amor à floricultura e, principalmente, por amor à comunidade que desejava unir. Com o passar das horas, o jardim começou a ganhar vida. Risadas se misturavam ao canto dos pássaros e a energia positiva era palpável. Mais pessoas se juntavam e até mesmo os céticos começaram a sorrir. Ana, com o rosto coberto de terra, olhou para João e disse: "Eu não sabia que poderia ser tão divertido." Aquele momento foi como um raio de luz quebrando nuvens escuras. O coração de João encheu-se de alegria. Ele percebeu que o verdadeiro milagre não estava apenas nas flores, mas na forma como as pessoas começaram a se conectar. O evento parecia ter superado as expectativas. Contudo, uma sombra de preocupação ainda pairava em sua mente. E se tudo isso fosse temporário? E se, no fim do dia, as pessoas voltassem a ser como antes, apenas vizinhos passantes, ignorando um ao outro? Essa dúvida não saía de sua cabeça. Enquanto se afastava para tomar um pouco de água, avistou Dona Lúcia à distância, com um olhar de orgulho. Seu coração se apertou em emoção. A força dela parecia sussurrar um lembrete. Quando ele voltou ao grupo, estava decidido a fazer mais. Para unir, precisava ir além de um único dia. Mas, antes que pudesse compartilhar sua ideia, um barulho vindo da calçada causou um frio na barriga de todos. Um carro parou abruptamente. Um veículo de TV. A repórter, com um microfone em mãos, começou a se aproximar e a olhar o que estava acontecendo. João congelou. O que aquela cobertura poderia significar para seu sonho? E, mais importante, para ele? As primeiras reações começaram a surgir entre os presentes. Alguns pareciam nervosos, outros animados, mas ele sabia que nenhum deles poderia imaginar a reviravolta que estava prestes a acontecer. A repórter se aproximou, os olhos brilhando com a expectativa de uma boa história. João sentiu seu estômago embrulhar. O que ele sempre quis foi que seu pequeno projeto de jardim se tornasse um símbolo de união, mas agora estava prestes a ser exposto para milhares de desconhecidos. Ele olhou para o rosto de Ana, que o observava com uma mistura de esperança e apreensão. Como algo tão íntimo poderia se tornar do conhecimento de todos? "Oi, gente, o que está acontecendo aqui?" a repórter perguntou, com um sorriso que parecia mais interessado em audiência do que em entender o que realmente acontecia. João hesitou, as palavras ficaram presas em sua garganta. Olhou para o grupo ao seu redor, que agora parecia ter parado em um silêncio nervoso. Um momento se arrastou, até que Ana, com a coragem que surpreendeu até a si mesma, se adiantou. "Estamos plantando um jardim juntos, é um projeto de comunidade." Sua voz ecoou com uma determinação que fez João sorrir. A repórter virou a câmera para ela, e logo todos os olhares se voltaram para Ana. "Que linda iniciativa! E isso é para unir a comunidade?" ela continuou, encorajando a menina a falar mais. "Sim, o meu avô, ele sempre me ensinou sobre as plantas e a importância de cuidar da natureza. E agora o João está nos ajudando a todos nos unirmos", completou Ana, seus olhos brilhando de um jeito que fez João sentir uma onda de orgulho. Ele viu os adultos começarem a murmurar em aprovação, e isso lhe deu um pouco de força. Ele também se juntou à conversa. "É isso mesmo, o jardim não é apenas sobre flores, é um espaço para nós, para trocar experiências e histórias, para construir laços", disse ele. Finalmente, despejou todo o seu coração nas palavras. Nele, queremos plantar não só sementes, mas também esperança. As reações começaram a mudar. As pessoas ao redor, que antes estavam nervosas e desconfiadas, começaram a acenar com a cabeça e alguns até aplaudiram baixinho.
João sentiu o calor da solidariedade que crescia no ar. E quais são os planos para o futuro desse jardim? A repórter questionou, sua atenção agora totalmente voltada para João. Ele respirou fundo. Isso é sobre construir comunidade, união e esperança. Ela riu. Um riso sem graça que soou como uma lâmina afiada. União? Esperança? Você realmente acha que um jardim pode fazer isso? O que as pessoas precisam mesmo é de trabalho, dinheiro, não de flores. Aquelas palavras penetraram fundo no coração de João. Ele viu alguns rostos na multidão mudarem, expressões nervosas transformando-se em risos disfarçados. Ele tinha que reagir. Não podia deixar que aquela mulher jogasse seu sonho na lama, não quando tantas pessoas estavam começando a acreditar. Talvez você não veja o valor nas pequenas coisas, ele disse, mantendo a voz firme. Mas essas pequenas coisas têm o poder de mudar vidas. Para muitos, este jardim é uma esperança, é um ponto de encontro, um lugar para conversar e compartilhar. O que você acha que é mais importante, flores ou a conexão entre as pessoas? Ela hesitou por um momento, como se as palavras dele a tivessem atingido em cheio. O olhar dela se suavizou, mas logo foi substituído por uma máscara de desdém. A conexão pode até ser importante, João, mas não vai encher os estômagos das pessoas famintas. Ana estava ao lado de João, sentindo tudo. De repente, ela se virou para a mulher e, com a coragem de quem não tem nada a perder, disse: "Mas é um passo. Você não pode ver só a superfície. Cada muda plantada aqui pode trazer um sorriso e algumas sementes de amizade. Não é só sobre comida, é sobre algo maior." Os murmúrios aumentaram, e aos poucos, João viu os rostos ao redor acenarem, em sinal de apoio a Ana. A força da criança, com seu coração puro e cheio de esperança, fez até a ex-chefe de João parecer insegura. "Gente, só respeito", a mulher disparou antes de se afastar, visivelmente irritada. Mas João sabia que ela não deixaria a história acabar assim. Enquanto todos voltavam a concentrar-se no jardim, uma sombra pairava sobre eles. João sentiu um calafrio. O que mais essa mulher poderia fazer para desestabilizar tudo? "Ana, precisamos garantir que esse projeto fique protegido", ele sussurrou, pensando alto. Nesse momento, Dona Lúcia se aproximou e, com um brilho nos olhos, disse: "Nós precisamos divulgar mais essa ideia. Se as pessoas souberem o que estamos fazendo, talvez possamos obter apoio. O poder da comunidade é forte." O astral no ar estava elevado, mas a inquietação de João não desapareceria facilmente. Ele sabia que a batalha ainda estava longe de terminar. Quando a noite chegou e as primeiras estrelas começaram a brilhar, ele ficou em pé, olhando para o céu. Voltou para dentro de sua floricultura, já consciente de que um novo dia traria novos desafios. Mas, ao abrir a porta, uma mensagem nova apareceu em seu celular. Era da repórter. "João, precisamos conversar. Tem algo grande vindo por aí, e você precisa se preparar." O coração de João disparou. O que seria? Um novo desafio começava a se desenhar na sua frente, e a pressão apertava cada vez mais. A mensagem da repórter pulsava na tela como um alerta, um chamado para o desconhecido. João sabia que a conversa que estava por vir poderia mudar tudo. Com as mãos tremendo levemente, ele respirou fundo e decidiu que não poderia deixar essa oportunidade escapar. Uma onda de determinação o invadiu. Ele não estava mais sozinho neste projeto. Ana, Dona Lúcia e todos os outros estavam com ele. "Vamos lá", ele murmurou para si mesmo. "Deixa eu me preparar." Na manhã seguinte, o sol despontou timidamente no horizonte, iluminando o céu em tons de rosa e laranja. O ambiente na floricultura estava tranquilo, mas a expectativa pairava no ar. Logo, a campainha da porta anunciou a chegada de uma visitante. Era a repórter, com um olhar sério e um bloco de anotações em mãos. "Oi, João", ela cumprimentou. "Vamos conversar?" Eles se sentaram à mesa, e a repórter começou a expor as razões que ela levaram a procurá-lo. "Ouvi falar sobre o jardim comunitário que vocês estão formando. É inspirador, mas há uma controvérsia." Ela olhou nos olhos dele e João sentiu seu coração hesitar. "Controvérsia? Como assim?" perguntou, segurando a respiração. "Existem alguns interesses envolvidos.
Esse projeto pode ser visto como uma ameaça para alguns. Pessoas que pensam que, em vez de um jardim, vocês deveriam estar lutando por outras questões mais urgentes. E como as vozes críticas estão crescendo, eu acho que isso pode acabar atraindo mais apoio e uma cobertura de mídia maior. Mas agora, você precisa escolher como quer se posicionar. As palavras caíram sobre ele como pedras. João sentiu que a pressão aumentava exponencialmente. Ele sempre acreditou que pequenas ações poderiam trazer mudanças significativas, mas será que seria o suficiente? De repente, não era só um jardim, era uma declaração. E se as pessoas estivessem certas? E se a ex-chefe, com seu discurso mordaz, estivesse olhando para a verdade implacável de um sistema que priorizava o dinheiro em vez da comunidade? João, o que você quer? Pode ser um momento de glória ou um fardo insuportável, a repórter disse, inclinando-se à frente quase sussurrando. Ele fechou os olhos por um instante, lembrando-se de Ana, de Dona Lúcia e de cada pessoa que depositava esperança naquela iniciativa. A imagem do jardim, com suas flores desabrochando sob a luz do sol, veio à mente como uma metáfora de resiliência e esperança. Eu não posso desistir, disse, com a voz que não fazia esforço para esconder a emoção. Vou defender nosso projeto. As flores não são apenas flores, elas são um símbolo do que podemos ser juntos. A repórter sorriu, intrigada, mas havia uma sombra de preocupação em seu olhar. E se tudo isso for apenas um sonho efêmero? Você está preparado para lutar contra os grandes? Eles não vão desistir facilmente. A dúvida a colocou no centro da cena, mas João estava decidido. Ele não lutaria apenas por um jardim, lutaria por todas as pessoas que sofreram em silêncio, por todos os que estavam cansados de serem ignorados. Seu coração pulsava forte e a convicção ardia dentro dele. No entanto, enquanto a repórter anotava as declarações de João, uma mensagem de texto de Ana apareceu em seu celular. Você viu o que está acontecendo na praça? Precisamos de você aqui. É urgente. O coração de João disparou. O que estava acontecendo? Ele se virou para a repórter, sentindo a adrenalina subir. Precisava ir. O desafio agora era maior, e ele sabia que as próximas horas seriam cruciais. Poderia ser a chance de transformar o sonho em realidade, ou o início de algo muito mais perigoso. E se a luta pelo jardim se tornasse uma luta pela sua própria identidade? João saiu apressado da floricultura, o coração batendo no ritmo acelerado da ansiedade. As palavras da repórter ecoavam em sua mente como um lembrete constante do que estava em jogo. É urgente. A mensagem de Ana reverberava em cada passo que ele dava em direção à praça, um lugar que até então era apenas uma memória de encontros e risadas. Agora se tornava o cenário de um conflito que poderia mudar tudo. Ao chegar, uma multidão já se aglomerava. As vozes eram um misto de revolta e esperança. João avistou Ana, próxima ao centro, seu olhar fixo em um grupo de pessoas agitadas que discutiam com fervor. Era evidente que a situação estava prestes a explodir. Ana! Ele gritou, deslocando-se através da massa de corpos. Assim que ela ouviu, correu em sua direção, os olhos brilhando com a intensidade de uma faísca. João, que bom que você veio. As pessoas estão divididas. Uns querem continuar a lutar pela preservação do nosso espaço, enquanto outros acham que temos que ceder e focar em questões mais urgentes, como o abastecimento de água e moradia. A tensão estava palpável. João podia sentir o suor escorrendo por sua têmpora. E onde eu me encaixo nisso tudo? Ele perguntou, angustiado, procurando respostas nos olhos de Ana. Você tem voz, João. As pessoas olham para você. Se você se posicionar, muitos podem segui-lo. Ela o encorajou, pegando o braço dele com firmeza. Precisamos de alguém que inspire. O jardim pode ser mais do que flores, pode ser um símbolo de esperança. Naquele momento, João teve uma clara visão do que significava o jardim. Ele não era apenas um espaço verde, mas uma representação de todos os sonhos reprimidos, de todas as histórias que ainda não foram contadas. Ele se lembrou de Dona Lúcia regando suas plantas, cuidando de cada raiz como se fosse um pedaço de sua própria história. O que ele sempre quis era um lugar onde cada um pudesse encontrar um pedaço de si, um espaço onde o simples ato de plantar flores significava um ato de resistência. Vou falar, decidiu, com uma determinação renovada, e o que eu disser poderá ser o ponto de virada.
Sentindo o apoio de Ana, começou a subir em uma pequena caixa de madeira que estava próxima, elevando-se acima da multidão. As vozes, antes ensurdecedoras, foram diminuindo aos poucos. Os rostos se voltaram para ele, carregados de expectativa. João respirou fundo. Pessoas, sua voz ecoou com paixão. Estamos diante de um desafio. Posso ver a luta em seus olhos. Lutar por um espaço é mais do que apenas reivindicar um pedaço de terra. É reivindicar nosso lugar neste mundo. Nossos sonhos merecem florescer, e o jardim pode ser a representação da união que precisamos. Não podemos permitir que outros decidam por nós. Nossas vozes são poderosas. À medida que falava, sentiu o calor da receptividade. Havia murmúrios de aprovação, pessoas acenando suas cabeças. João estava tocando em algo profundo. Ele não era mais meramente um defensor de plantas, ele era um líder, um aliado. Mas, antes que pudesse continuar, a tensão aumentou. Um grupo de opositores surgiu do outro lado da praça, com expressões agressivas e faixas protestando contra o jardim. "Vocês são ingênuos! Há coisas mais importantes em jogo!" gritou um homem, sua voz repleta de desprezo. João sentiu a adrenalina disparar novamente. Agora, a verdadeira batalha se aproximava. Era hora de saber se o sonho dele e de outras tantas pessoas era forte o suficiente para resistir à tempestade. A multidão começou a se dividir e ele precisava agir rápido. Com o olhar firme, João ergueu a voz, pronto para enfrentar a verdade que ameaçava despedaçar o próprio coração. A luta pelo jardim havia se tornado uma luta pela alma da comunidade. "Todos aqui estão prontos para lutar, não estão?" Ele questionou, olhando cada rosto, buscando coragem nos olhos alheios. E neste instante crucial, uma pergunta pairou no ar. Será que João conseguiria unir a comunidade, ou o sonho do jardim se tornaria um pesadelo? O sentimento de urgência no ar era quase palpável, como um fio eletrificado que ligava todos os presentes. João sabia que as próximas palavras poderiam ser a diferença entre paz e caos, entre união e divisão. Ele olhou para o grupo adversário, que crescia em número e agressividade, e sua determinação se intensificou. "A gente não está aqui para viver em conflito. Estamos aqui porque queremos um futuro melhor para todos. O jardim não é só um pedaço de terra, é o que representa tudo que amamos, tudo que podemos ser juntos." As palavras saíram de sua boca como um grito de guerra, e ele pôde sentir o poder delas ecoar naqueles que o vestiam com olhares esperançosos. Ana estava ao seu lado, suas mãos segurando uma faixa que dizia: "A vida floresce sem barreiras." Ela olhava nos olhos de João, uma mistura de orgulho e apreensão em seu rosto. O que se seguia era ainda incerto, mas juntos eles eram mais fortes. A multidão começou a se agitar mais ainda. "Lutar! Lutar!" As vozes se misturavam em um coro crescente, como se cada grito fosse uma gota a mais numa tempestade prestes a estourar. João sentia que a energia pulsante poderia virar a maré, mas precisava de mais. Precisava da resposta que unisse a todos. "Olhem ao redor! Este lugar já foi nosso lar por tantos anos. Cada risada, cada carinho, cada sonho plantado aqui esculpem nossas raízes. Não podemos deixar que tudo isso se perca por falta de coragem." Enquanto falava, viu rostos de homens e mulheres, de jovens e idosos, pessoas que vivenciaram suas alegrias e tristezas naquele espaço. Era isso que contava. Não eram só flores, mas histórias de vidas. Em meio ao frenesi, uma mulher mais velha se destacou da multidão. Com um olhar firme, ela gritou: "Quantas vezes cada um de nós aqui não sonhou em transformar essa praça num espaço de união e beleza? Quantas lágrimas não derramamos por esses sonhos?" Sua voz apossou-se do silêncio momentâneo que se seguiu. João viu como a mulher se tornara um exemplo vivo da luta e da força que existia dentro de cada um deles. Ele achou a inspiração que buscava e voltou a falar.
Isso mesmo, somos avós uns dos outros. Se abrirmos mão, de quem será a vez no final? Não somos apenas pessoas num espaço, somos uma comunidade, e nosso clamor é por um futuro que haja a favor da vida. Vamos nos unir! Então, as vozes da multidão explodiram em uma onda de afirmação, gritos de apoio e coragem. Sim, juntos! Mas a euforia era curta. O grupo opositor, percebendo a união poderosa que João estava ajudando a formar, avançou com maior agressividade. Vocês vão ver o que acontece quando tentam nos enfrentar. Um homem de camisa rasgada ergueu um bastão, e João sentiu o fio da esperança vespejar em seu estômago. Ele olhou para Ana, que estava a seu lado. Seus olhos expressavam uma mistura de preocupação e força. Ciente do momento crítico, João decidiu que precisava de um plano, algo que não apenas o protegesse, mas também unisse todos, até mesmo aqueles que eram contra eles. Pessoal, vamos nos agrupar, mostrar que a força da paz é maior que a força da briga. Enquanto ele falava, alguns já começaram a se mover, formando uma barreira de proteção ao redor de João e dos que o apoiavam. Se a união era o seu sonho, era preciso agora lutar por ele. Mas o que aconteceria quando os confrontos se tornassem físicos? A esperança que fervia ali se chocaria com a realidade dura do mundo exterior. João sentiu seu coração acelerar, pois sabia que o verdadeiro teste de coragem estava prestes a começar. Vamos lá, essa é a nossa hora, unam-se por aquilo que acreditamos. As palavras dele foram um grito de motivação, mas o que ele poderia fazer quando os punhos começassem a desferir socos? A linha entre sonho e pesadelo estava prestes a ser cruzada e ele tinha que decidir, ser um guerreiro ou um pacifista. O futuro daquela praça dependia disso. E a pergunta novamente pairou no ar. Até onde João iria para defender o que acreditava ser certo? A tensão na praça era como um fio esticado, pronto para arrebentar a qualquer momento. João sentiu o peso das decisões nas costas. Aquela multidão unida, a luta pelo que amavam, tudo isso parecia um sonho, até que a realidade crua surgiu à sua frente. O homem de camisa rasgada avançava, seu bastão balançando como um símbolo de ameaça. Ana se posicionou ao lado de João, os olhos dela brilhando com determinação, embora a preocupação ainda estivesse ali. Ele sabia o que precisava fazer, mas as palavras escapavam de sua boca enquanto ele tentava costurar um plano em sua mente. Pessoal, precisamos mostrar que queremos paz. Se a briga começar, vamos ser como uma corrente. Sua voz tremia um pouco, mas a multidão parecia ainda mais animada, como se seu medo fosse alimentado pela coragem dela. Um grupo de jovens à frente ergueu mãos unidas, formando uma barreira humana que se estendia em direção ao grupo contrário. A liderança do João se multiplicava, e a energia de sua fala ardia na multidão. É isso, nossos corpos são os guardiões da esperança, gritou ele, sentindo a adrenalina subir. Mas no fundo, uma inquietação crescia. E se o confronto fosse físico? O que ele poderia fazer se a paz se tornasse um sonho distante? Os adversários se aproximavam mais, sua energia agressiva contrastando com a firmeza dos que defendiam o amor e a união. Vão se arrepender! O homem que liderava o grupo adversário talvez não soubesse, mas os olhares que encontrou naquele momento eram de fé e solidariedade. Os corações pulsavam em uníssono. João respirou fundo e pensou em tudo o que significava aquele lugar. Cada pedaço da praça contava uma história. Os risos de crianças brincando, os abraços calorosos entre os amigos, as danças de casamento e os encontros amorosos. Como poderiam deixar tudo isso se desvanecer? Escutem, não estamos aqui para brigar. Todos nós temos sonhos. Deixemos que os nossos corações mostrem o caminho. Ele levantou as mãos pedindo calma e compreensão. A multidão respirou em um só momento, unindo forças em um mar de desejos. E então houve um silêncio. O homem de camisa rasgada parou, talvez surpreso pela solidariedade que emanava do grupo. João viu no rosto dele um lampejo de dúvida, uma fraqueza que poderia ser um ponto de virada. Olha, amigo, podemos estar em lados diferentes, mas isso não significa que precisamos nos ferir. Vem cá, vamos falar. A ideia tomou forma. João não queria que aquela manifestação terminasse em violência. Ele queria que as palavras reais fossem as que se escutassem.
A multidão estava tensa, mas cheia de esperança. As vozes começaram a ecoar. Paz, paz. Uma onda de determinação passava entre eles, e João se virou para Ana novamente, seu coração pulsando forte. Você acha que vai funcionar? Perguntou ela, as sobrancelhas levemente franzidas. Só temos uma chance de tentar. Ele olhou nos olhos dela, mais do que nunca sentindo a urgência de mudar as coisas. As palavras dela eram um bálsamo, um lembrete de que eles eram mais do que apenas dois lutadores. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou a praça. Isso não é só um jogo! Uma mulher do grupo oposto soltou essas palavras com raiva, e as energias começaram a se agitar novamente. João percebeu que a batalha poderia se intensificar. Qualquer decisão neste momento poderia determinar o futuro de todos. Ele se dirigiu à multidão, sua voz ressoando no ar, tentando conter a tensão. Estamos aqui por amor, isso é maior que qualquer briga. Mas até onde iriam suas palavras quando a fúria começasse a jorrar? João fechou os olhos por um instante, preparando-se para o que estava por vir. E no fundo de seu coração ele sabia, esta era a hora da verdade. O que ele escolhesse fazer agora poderia mudar tudo. A atmosfera tornava-se ainda mais eletrificada e a pergunta pairava no ar. Será que eles conseguiriam enfrentar essa tempestade juntos? O ar estava carregado de expectativa, como se tudo pudesse mudar a qualquer momento. João lançou um olhar para Ana, que segurava firme a sua mão, como se a conexão entre eles fosse a única âncora em meio ao caos prestes a eclodir. As vozes, antes unidas em um cântico pela paz, agora tremulavam com o receio de um confronto iminente. Precisamos de um líder agora, João, disse Ana, sua voz baixa, mas cheia de urgência. O olhar dela denunciava o que estava em jogo. Não era apenas a praça, não eram apenas eles, era a esperança da comunidade que poderia se desmoronar. Um dos jovens na barreira humana começou a hesitar, seu semblante mudando de determinação para dúvida. A tensão era palpável, as mãos de quem estava ao seu lado começaram a suar e a musculatura se enrijecia à medida que o grupo rival avançava. Gente, olhem só! João gritou, desesperado para reconectar os ânimos da multidão. Esta não é apenas uma luta física, é a nossa chance de sermos ouvidos. Não deixem que o medo nos divida. Vamos nos unir por aqueles que amamos, por aqueles que não podem estar aqui hoje. As palavras dele reverberaram pela praça, ecoando como se fossem um mantra. Ele viu alguns rostos endurecidos pela raiva começarem a relaxar. Uma mulher do grupo oposto, de olhos intensos, balançava a cabeça e observava. A incerteza estava ali, um sinal de que a conversa poderia ser a chave. Porque, se lutarmos, o que restará? Ele prosseguiu. Pensem em tudo o que perderemos. Vamos transformar esse momento de dor em um de união. Ana olhou em volta, percebendo que mais vozes estavam se juntando ao coro pela paz. Um jovem ao lado dela ergueu os braços, animando outros a fazerem o mesmo. Os gritos de paz, paz começaram a se entrelaçar, criando um som harmonioso que cresceu e cresceu. Mas o homem de camisa rasgada, o líder do outro grupo, não demonstrava sinal de volta. Com um movimento brusco de seu bastão, ele gritou: "Vocês acham que isso vai funcionar? O que alguns gritos vão mudar? É hora de mostrar quem realmente manda aqui." João sentiu sua coragem balançar, mas naquele momento viu o rosto de um menino perdido entre a multidão, olhos grandes e angustiados, e decidiu que era hora de arriscar tudo. "Amigo!" "Eli!" chamou, apontando para o líder adversário. "Tome um momento para entender. Estamos todos aqui, como humanos, com sonhos e anseios. O que acontecerá se formos incapazes de nos ouvir? O que sobrou de nós? Vamos acabar com esse ciclo de ódio." A mulher que antes havia gritado agora se aproximou. Seu rosto tensionava entre a determinação e a dúvida. "E se isso for impossível? E se eles não ouvirem?" "Então vamos fazer com que ouçam", João respondeu, sua voz mais firme agora. "Assim como fazem com seus bastões. Vamos usar nossas palavras como armas e nosso amor como escudo." Os murmúrios da multidão cresceram e a conexão entre eles começava a se fortalecer. Ele podia sentir o poder dos corações unidos ao seu redor, uma muralha indestrutível. A mulher do grupo adversário ponderava, sua expressão de raiva começou a se dissolver, permitindo espaço para a dúvida.
João notou os olhares dos homens ao lado dela também hesitarem. O medo estava cega, mas ali, no meio de tudo, uma fagulha de esperança começava a brilhar. Nós nascemos do mesmo lugar, nossos filhos brincam no mesmo parque. Eles merecem mais do que um futuro dividido, gritou João, sua voz pegando impulso. Mas antes que pudesse sentir que tinha convencido a multidão, o homem de camisa rasgada avançou um passo à frente, o bastão ameaçador incrustado no chão. Chega, não pense que suas palavras vão me parar. João se preparou para enfrentar a retaliação, seu coração acelerado. O tempo estava se esgotando e a tensão atingiu o ponto de ruptura. Eles teriam algum controle sobre essa tempestade? A resposta estava prestes a ser revelada. Quando o homem de camisa rasgada avançou com o bastão, a multidão ficou tensa como uma corda esticada. Todos respiraram fundo, nervosos, e João, com o peito apertado, sentiu que seus últimos esforços estavam prestes a desmoronar. Esperem! Os apelos ecoavam em sua mente, mas ele precisava fazer mais do que apenas clamar por paz. O instinto o levou a um impulso profundo. Pessoal, lembrem-se do que viemos fazer aqui. Ele ergueu as mãos, não como um sinal de rendição, mas como uma oferta de esperança. Estamos lutando por nossos sonhos, por um futuro juntos. Nossas palavras podem ser mais fortes do que qualquer bastão. Ana, ao seu lado, apertou sua mão com força, e ele sentiu que juntos eram mais do que apenas um homem e uma menina. Eram a voz de uma comunidade que não queria mais brigar. João olhou para o grupo que os desafiava. O homem, parado na linha de frente, parecia um líder ameaçador, mas em seu olhar havia mais do que raiva, havia dúvida. Eu não tô aqui para brigar, e vocês também não deveriam estar, gritou a mulher que tinha se juntado ao grupo rival. Quantas vezes já vimos essa história se repetir? Onde que já chegamos à paz assim? Sua voz tremia, mas dava sinais de fraqueza. João percebeu que aquela poderia ser a chance. É isso, olhem para nós, João gesticulou. Estamos todos cansados de viver em um ciclo de raiva e medo. O jardim que estamos criando é um símbolo de união, mas este momento, este espaço, é uma oportunidade de plantarmos as sementes do respeito mútuo. Ele se virou para o homem de camisa rasgada. Alguns acreditam que as flores não trazem alimento, mas e daí? Elas trazem alegria, e a alegria é uma semente poderosa. Podemos esquecê-las ou podemos permitir que elas nos conectem. E naquele instante, os murmúrios começaram a crescer. A mulher, que anteriormente protestara, olhou ao redor, pareceu hesitar. O que temos a perder então? Precisamos garantir que nossos filhos vivam em um mundo de paz, não em um campo de batalha. João percebeu que a dinâmica da praça estava mudando. As tensões pareciam se dissolver em uma atmosfera coletiva de reflexão. Cada rosto ao redor estava agora mais permeável à possibilidade de compreensão. O homem de camisa rasgada, por sua vez, fez uma pausa. Ele olhou para os amigos que o cercavam, buscando apoio, mas na sua imagem, João viu um homem que não queria ser o vilão. Se a paz começar aqui, o que temos que perder? Ele finalmente falou, e os olhos da multidão estavam cheios de expectativa. João sentiu um ar renovado ao perceber que talvez, só talvez, a conversa fosse o caminho a seguir. O jardim pode brotar e fazer florescer a amizade, mas para isso precisamos plantar a confiança e o diálogo, João exclamou. Seu coração batia mais forte com cada palavra. A tensão estava se transformando em empatia. As mãos se uniam, a energia estava mudando. Os homens e mulheres do grupo adversário começaram a abaixar as vozes e, em alguns momentos, até acenar em sinal de concordância. A ideia de um futuro compartilhado começava a florescer dentro de cada um deles. Vamos construir juntos, em vez de destruir. Vamos unir as vozes neste espaço. O que vocês acham de reunir esforços para um futuro melhor? João continuou, agora com mais confiança. As primeiras respostas vieram como um eco. Alguns começaram a proferir concordâncias, a murmuração de aceitação começava a se alastrar, e as expressões de dúvida foram dando lugar a sorrisos cautelosos. Ana sorriu ao lado de João, sentindo a força daquela transformação. Talvez este seja um novo começo, pensou ela. Finalmente, o homem de camisa rasgada, com o bastão ainda em punho, deu um passo à frente. Aqui estamos, prontos para ouvir, porque já estamos cansados de brigas, ele admitiu, sua voz mais suave agora.
O silêncio se arrastou, mas ao invés de uma batalha se desdobrar, um caminho novo estava sendo traçado. Era uma luta pela compreensão e pelo respeito que cada um trazia à mesa. Era o início da integração das quantidades diversas de corações. João olhou ao redor, percebendo que naquele momento o jardim renascia dentro de cada um. Muito bem, então vamos começar a semear juntos, um passo de cada vez. E assim, em meio a sentimentos de alegria e esperança, o que começou como um conflito se transformou numa chama de mudança, onde cada um policia a semente do respeito nas mãos. Ao olharem ao redor, puderam perceber que a verdadeira transformação aconteceu não ao plantar flores, mas ao ver que a terra que todos pisavam pertencia a eles, a todos. Dona Lúcia, de longe, observava com lágrimas nos olhos, sentindo a força que emanava daquela união. João havia se tornado o príncipe de sua própria história, e mesmo em um mundo repleto de desafios, a luz da comunidade começava a brilhar, enxada de flores e amor. Agora, mais do que nunca, era hora de a comunidade começar a regar aquelas pequenas sementes de esperança. E com um sorriso radiante no rosto, João sussurrou para si mesmo: "As flores vão florescer." Agora é a hora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a compartilhar essa mensagem poderosa. Comente suas reações e sentimentos sobre este final transformador. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Faça parte desse movimento.